It's a privilege to be invited here today by the bishop. É um privilégio ter sido convidado aqui pelo bispo. It's especially enjoyable to be in your presence as we worship our Lord and Savior, Jesus Christ. É especialmente prazeroso estar na sua presença ao nós cultuarmos a nosso Senhor Jesus Cristo. I'm pleased also to be here at a time when this little book on expositional preaching has been published. Também é uma felicidade estar aqui exatamente quando estamos lançando o meu livro sobre pregação expositiva. And I would be remiss if I didn't publicly thank Fabiano and Sergio and Nova Vida for putting these thoughts into the language of Portuguese. E eu seria omisso se não agradecesse a toda a equipe da Vida Nova, o Sérgio, o Fabiano, o Ken, por editarem o meu livro agora em português também. Obrigado. Privilégio. So I'm very glad to be here and most especially glad to be able to open God's Word. Eu estou especialmente feliz de estar aqui para abrir a palavra de Deus. If you would please take your Bibles, our scripture reading today comes from the letter of 2 Timothy. Nossa leitura é em 2 Timóteo. The reading will be the entirety of chapter 4. Nós vamos ler capítulo 4 inteiro. Let us then hear the word of the Lord. Vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ficar de pé num ato de reverência. We always ask them to stand. Reverence to the word. 2 Timóteo 4, o capítulo inteiro. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia e Tito para Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfaso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todo sempre. Amém. Saudações a Priscila e Áquila e à casa de Onesífero. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. Procure vir antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos enviam-lhe saudações. O Senhor seja com o seu espírito, a graça seja com vocês. Que seja abençoada a leitura da palavra de Deus. Vamos orar.
Amado Deus e Pai, nós colocamos as nossas vidas perante Ti e pedimos que a Tua palavra venha ferir os nossos corações, assim como a semente fere a terra, germinando, brotando raiz e criando um renovo em nós, Senhor. Uma nova maneira de ver a vida, o ministério, a nossa fé e também a Tua ação divina em nossas vidas. Pai amado, que nós sejamos edificados e que nosso caminho seja iluminado por esta sagrada letra, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. It was Horatio Bonar, the hymn writer, who once said, Horácio Bonar, o compositor de hinos, falou: "Few men and very few ministers keep up to the end. poucos homens e muito poucos ministros perseveram até o fim, The edge that was on their spirit at the first." com o fio da navalha que esteve com eles até o fim, do início. And in that simple quotation, E nesta citação simples, there is a word for all young men in ministry há uma palavra para todos os jovens que estão no ministério and all of those who are well on their way. e também para aqueles que já estão mais para o fim da sua carreira. For indeed, few men, whether they be young or old, Pois de fato, poucos homens, sejam jovens ou velhos, keep up their faith to the end, perseveram na fé até o fim, the way in which the Spirit was on them at the beginning. da maneira que o Espírito repousou sobre eles desde o início. In the letter of 2 Timothy, we have Paul, the old man, Em 2 Timóteo, nós ouvimos as palavras de Paulo, já o ancião, concerned to pass on his wisdom to the young man Timothy. preocupado em passar adiante a sua sabedoria na pessoa de Timóteo, o jovem Timóteo. And as we come to the fourth and final chapter, E ao chegarmos ao último capítulo, capítulo 4, there is a word for every young man that he must know, há uma palavra para cada jovem que ele precisa ouvir and an encouragement that every old man needs to remember. e um encorajamento para cada velho que também precisa receber. The text divides itself evenly into those two halves. E o texto se divide igualmente entre as duas partes. What every young man needs to know, verses 1 through 8, O que cada jovem precisa entender, versículos 1 a 8, and what every old man needs to remember, verses 9 to the end. e que todo ancião precisa relembrar do versículo 9 até o fim. And so I speak today to a gathering of ministers and their spouses Então- and ministry workers. Então eu estou falando hoje com ministros e suas esposas e também outros envolvidos na obra de Deus. And pray that this word will be a blessing to us all. E minha oração é que essa palavra seja uma bênção para todos nós. So what does every young man need to know? Então, o que cada jovem precisa entender? Paul puts it forward here in chapter 4. Paulo explica aqui no capítulo 4. Notice, before what the young man is to do, Notem que antes de saber o que deve fazer, he wants to set Timothy before the one to whom he will one day appear. Paulo coloca Timóteo perante o qual ele terá que se apresentar um dia. Most young men want to know what to do. Muitos jovens querem saber o que fazer. Paul is concerned first, not with what he is to do, Paulo se preocupa primeiramente não com o que ele tem que fazer, but the one before whom he must one day give account for all Mas- that he does do. mas com aquele a quem ele terá que prestar contas no fim. Look at the way verses 1 and 8 hold the final charge. Veja como versículos 1 e 8 resumem esse imperativo. There is a repetition of words and ideas Há uma repetição de palavras e ideias. that bookend what he wants him to do. Seriam assim a capa, o início e fim. Verse 1 reads like this: Versículo 1 diz assim: I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, na presença de Deus e Cristo Jesus, eu os exorto who is to solenemente judge the living and the dead, que há de julgar os vivos e os mortos and by his appearing at his kingdom. por sua manifestação e por seu reino. 3 words which find their way into verse 8. 3 palavras que também são repetidas em versículo 8. He puts him into the presence of Jesus, who is to judge. Mais uma vez ele se coloca perante Cristo Jesus que julgará. Jesus, who is the one who is to appear. Aquele que está por vir, Jesus is the one who brings in his kingdom. aquele que trará o reino. Notice how those reappear in verse 8. Note como são repetidos em versículo 8. Therefore there is laid up for me the crown of righteousness, Agora me está reservada a coroa da justiça, which the Lord, the righteous, will judge que o Senhor, justo juiz,
an award to me on that day, me dará naquele dia. not only to me, but to all who have loved his appearing. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Here is the crown of righteousness, which is life in God's kingdom. Veja, a coroa de justiça que é vida no reino de Deus. But it's before Jesus, who is a righteous judge, Mas é perante Jesus que é o justo juiz. and it will be given to all who love his appearing. E será dado a todos que amam a sua vinda. Now let me lay down what I want every young man to know this morning. Então, deixa eu agora dizer o que cada jovem precisa entender esta manhã. Before Paul tells you what you are to do with the rest of your life, Antes que Paulo lhes diga o que fazer com o resto da sua vida, he would be concerned to put before your eyes ele se preocupa em vislumbrar the one to whom you must give account. aquele a quem prestará contas. This is not the infant of the incarnation at Christmas. Este não é o infante de Natal. This is not the Christ of the crucifixion at Golgotha. Esse não é o Cristo em Gólgota sendo crucificado. It is Jesus as the ascended judge, ruler of the world. É Jesus, o justo juiz de todo o mundo. Oh, how many griefs I would have been spared if I had kept this image before me. Quantas tristezas eu teria sido poupado se eu tivesse mantido esta imagem ao longo da minha vida. Every day of the ministry that I have given myself to. E a cada dia de ministério. When we lose sight of Jesus and his appearing, Quando nós perdemos de vista a visão de Cristo na sua volta, when the ascended Christ dims from our view, quando perdemos visão do Cristo ascendido, when I begin to lower my gaze into the world in which I live, quando eu volto meus olhos apenas ao mundo no qual eu vivo and I descend into my own heart, which is pulled in many directions, e deixo meu coração ser puxado em muitas direções, I can live and work in such a way eu posso viver e trabalhar de tal maneira that forgets the one before whom I stand. que eu acabo me esquecendo daquele perante quem eu estou de pé. When men are young, they speak about the power of God. Quando somos jovens, falamos do poder de Deus. When men are young, they want to change the world. Quando somos jovens, queremos mudar o mundo. When men are young, they want to plant 100 churches. Queremos plantar 100 igrejas. They want to do many things. Queremos fazer muitas coisas. And Paul, as he passes the baton on to Timothy, E ao passar o bastão para Timóteo, Paulo, even before he tells him what to do, antes de dizer o que fazer, says, "Oh, Timothy, oh, that I would have you remember the Lord Jesus Christ, who is the judge and who will one day appear, and to whom you will give an account for all that is done." ó Timóteo, eu quero lhe falar sobre o juiz perante quem você terá que prestar contas um dia. What does every young man need to know today? O que cada jovem precisa entender hoje: Never take your eyes off the Lord Jesus Christ. nunca tire seus olhos de Cristo Jesus. And in particular, the resurrected and ascended Christ, E especialmente o Cristo ressurreto e ascendido, the one who rules over his church and the world, o que rege o mundo e a sua igreja, and will one day return. e que um dia voltará. And on that day you will find yourself standing before him, E nesse dia você se verá perante ele. and he will not ask, first of all, "What have you done?" E ele não perguntará: o que você realizou? He would know by the very look of his eye Ele saberá só de olhar how you have lived before the one who was to come. como você viveu perante aquele que estava por vir. Paul then, as he closes his words to Timothy, Paulo, ao encerrar suas palavras a Timóteo, having placed the young man into the very presence of the throne room of God, ao ter colocado esse jovem perante Deus na sala do trono, having put before him the Lord Jesus Christ, who will one day appear, tendo vislumbrado o Cristo que um dia voltará, says, now from this vantage point in that day, ele disse: então, a partir deste ponto de vista, desse ponto de partida, there are two things you must do. há duas coisas que você precisa fazer. First, the cluster of commands that are given in verse 2, Primeiro, nós temos os mandamentos de versículo 2, which are all related to giving yourself to the proclamation of God's word. que falam
de se dedicar à proclamação da palavra de Deus. Notice how they are all given to the same idea, Veja que tudo aponta para a mesma ideia. with preach the word as the fountainhead of the commands. Começando por pregar a palavra. Preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. I would like to say a word to those who are young and early in their years of ministry today. Vocês que são jovens e estão nos seus primeiros anos de ministério, There's a temptation for you to give yourself to many things. haverá tentações para vocês se dedicarem a muitas coisas. There's a temptation for you to grow your church on the back of many initiatives. Há tentações que poderiam até promover crescimento de igreja, But the preaching of the word is the one thing you must do. mas a pregação da palavra é a única coisa que você precisa fazer. Certainly it's not the only thing you do, Talvez não a única, but it is the engine from which all of your ministry will take shape. mas é a turbina que move todo o resto do seu ministério. And there is a reason for this. E há uma razão por isto. Paul says in verse 3, "For the time is coming when people will not endure sound teaching." E porque já vemos isso em versículo 3. Pois virá o tempo em que não suportarão essa doutrina. The image he is putting before Timothy is simply this: A imagem que ele propõe a Timóteo é este. you must give yourself to the word Você tem que se dedicar à palavra, because people will be giving themselves to the world. porque pessoas estarão se dedicando ao mundo. And the faithful minister must have God's word before the people. Mas o ministro fiel tem que manter a palavra de Deus perante o povo. Paul reminds me here in principle what Moses did in practice. Paulo nos ensina aqui, em princípio, o que Moisés fez na prática. When Paul is old, he is telling the young man to proclaim the word of God. Quando Paulo está nos seus últimos anos, ele está dizendo a Timóteo: pregue a palavra. And when Moses was old, E quando Moisés estava no and he fim, was preparing the people to enter into the kingdom of God, preparando o povo a entrar na terra prometida, how did he do it? como ele fez isso? The book of Deuteronomy makes it plain. O livro de Deuteronômio deixa muito claro. He preached them home. Ele pregou. The book of Deuteronomy is divided into 3 sermons. Deuteronômio compreende 3 mensagens pregadas. It was Moses' way of preparing the people, Foi a maneira que Moisés preparou o povo, given all the challenges that they would meet when they arrived. dados os muitos desafios que eles iriam enfrentar ao atravessar o Jordão. And so as it was in the Old Testament, it is in the New. Então, assim como na velha aliança, também na nova aliança. Every young man entering into ministry needs to remember this. Cada jovem entrando no ministério precisa se lembrar disto. You will one day stand before the Lord and give an account. Dia você prestará contas perante Deus. And on the basis of that, preach the word. E baseado nesse fato, pregue a palavra. Now there is another cluster of commands that follows. Agora há mais a fazer que segue em seguida. It's the second half of the charge. É a segunda parte do mandamento. You can see them there in verse 5. Você pode ver isso em versículo 5. As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. These commands are slightly different than the group in verse 2. Essas instruções são diferentes das achadas em versículo 2. The first group all concerns giving yourself to the Word of God. Em versículo 2 fala de se dedicar à palavra de Deus. But mixed into these commands is a way of life. Mas nessas últimas instruções, em versículo 5, trata de um modo de viver. The young man is to be a man of the Word and a man of a particular way. O jovem tem que ser um homem da palavra, mas também de um certo modo de viver. He is to be sober-minded. Ele deve ser sóbrio. That is, he is to keep his head in all situations. Ele tem que manter a cabeça em todas as situações. Not only that, he is to endure suffering. Também precisa suportar sofrimentos. For that is the way of life that is open to all who are faithful in ministry. Pois este é o modo de vida a todos que desejarem ser fiéis terá que seguir. This idea of enduring suffering is worthy of some attention. Suportar sofrimentos é um conceito que merece atenção. The world in which we live will grow increasingly hostile to the gospel of our Lord Jesus Christ. Nosso mundo está
crescentemente hostil ao Evangelho. And the young man who would step out of the way of suffering is stepping out of the way of faithful ministry. E quem quiser evitar sofrimento, vai evitar também ministério fiel. For just as our Lord Jesus Christ suffered, Porque assim como Cristo sofreu, at the end of life standing all alone, no fim da vida, sozinho, so too Paul suffered também Paulo sofreu and found himself alone. e se achou só. And so too every young man who's here today. E assim, cada um que está aqui hoje He must be willing to endure suffering and hardship precisa estar disposto a sofrer in an effort to fulfill his ministry. no cumprimento do seu ministério. And so, young men, you are to stand in the presence of God each and every day. Então, jovens precisam permanecer na presença de Deus a cada dia, You are to give yourself to God's word, se dedicar à palavra de Deus and you are to walk in a particular way. e andar de uma certa maneira. The reason for the way of life is given in verse 6. E a razão deste modo de viver nós achamos em versículo 6. Paul says, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come." Ele diz, eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida, está próximo o tempo da minha partida. To put the logic of Paul clearly before us, Para entender a lógica de Paulo, you are to preach the word, for people won't want it. ele diz, tem que pregar a palavra de Deus, porque pessoas vão desprezar a palavra de Deus. But you are to walk in faithfulness to the word, because I will no longer be here. Mas vocês precisam permanecer em fidelidade à palavra, no seu modo de viver, porque eu não estarei mais aqui. Paul was concerned that after his departure, A preocupação de Paulo foi que após a sua partida, Timothy would be a model of all that he was to exemplify. Timóteo seria o modelo de tudo que Paulo representava. He gives two pictures, word pictures in verse 6. Ele usa duas imagens em versículo 6. Words which convey the idea that Paul was about to die. Palavras que apontam para a sua morte iminente. Paul was being poured out as a drink offering. Como oferta de bebida, estava sendo derramado. This is a word from the Old Testament, Isso vem do Antigo Testamento, dealing with the liturgical service of the priesthood. que tem a ver com a liturgia dos sacerdotes. When they were making the offerings before God, they would pour wine. They would pour out a drink offering upon all that was there. Ao apresentarem os sacrifícios a Deus, eles derramavam vinho sobre o sacrifício. When Paul thought about the end of his life, Quando Paulo vislumbrou o fim da sua vida, he thought about himself as even the manner of his death, martyrdom, as a pouring out of something that would be pleasing to God. ele imaginava seu martírio como uma libação e agradável a Deus. Just as our Lord Jesus Christ shed his blood and poured it out on our behalf, Assim como Cristo derramou o seu sangue em nosso favor, and in doing so did something pleasing to God, e ao fazer isso agradou a Deus, Paul wants Timothy to think of a drink offering, Paulo quer que Timóteo pense nessa libação, nessa oferta de bebida, that the very manner of his own death would be done in such a way that would please God. que a maneira que ele morreria seria agradável a Deus. And because he would no longer be here with Timothy, E como ele não estaria mais com they Timóteo, would no longer have any opportunity for fellowship with one another. não haveria mais oportunidade de comunhão. It wouldn't be as if they were arriving in Rio on a Tuesday morning to meet with their friends. Não seria como chegar no Rio terça de manhã para se encontrar com amigos. Paul himself would be gone, Paulo não estaria mais aí. and the model of a faithful minister with it. E como modelo de um ministro fiel. And so he says to Timothy, make sure that you walk in a particular way. Então ele diz a Timóteo, cuide-se bem de andar de uma certa maneira. This is the word that I would bring today for young men, Esta é a palavra que eu trago para os jovens pastores, jovens ministros. the very things they need to know. O que vocês precisam saber. More important than what you do for the Lord Jesus Christ Mais importante do que as suas realizações em nome de Cristo is that you would do it always in his very presence and in light of his appearing. é que tudo que você fizer seja feito na presença dele, à luz da sua vinda. And with that picture burned in your vision, E com essa imagem fixada na sua mente, you would give yourself to the word você se dedicaria à palavra and a holy life. e uma vida santa. Many people today are fearing suffering
Muitos hoje temem o sofrimento. But the young men who come from this denomination Os jovens dessa denominação should have already fixed themselves to that end precisam ser resolutos para este fim, and been willing to embrace it. prontos para abraçar o sofrimento. But what about the old man who's here today? Mas os anciãos que aqui estão, What about the one who's been in ministry for quite some time? aqueles que estão no ministério já faz tempo, What does every old man need to remember? o que vocês precisam se lembrar? 4 things from the final part of chapter 4. 4 coisas que nós achamos na segunda metade deste capítulo. These are verses that are often overlooked in the exposition of the letter. Frequentemente, quando essa carta é pregada, essa parte não é incluída na pregação. It appears to be a haphazard list of greetings and names. Parece apenas um apanhado de nomes e de saudações. But when we read it more carefully, Mas ao ler com mais cuidado, we see what every older man needs to remember. nós vamos enxergar o que todos os anciãos precisam And just as the lembrar. first half was a charge to the young man, this will be an encouragement to the older. E assim como a primeira metade foram instruções ao jovem, essa segunda metade é um encorajamento. First, then, this is what we see of Paul at the end of his life. Primeiro, é o que nós vemos de Paulo no fim da sua vida. 1, he was eager for gospel fellowship. Primeiro, ele ansiava por comunhão. Do you see the way the verses continue to talk about his desire for Timothy to come to him? Veja como ele continua a expressar seu desejo pela visita de Timóteo. You read it first in verse 9, do your best to come to me soon. Vemos isso no versículo 9. Procure vir logo ao meu encontro. But you'll see it at the very end, verse 21, do your best to come before winter. E em versículo 21 ele diz: procure vir antes do inverno. But you'll also see it in verse 13 in the middle, when you come. Mas também no versículo 3 diz: quando você vier. 3 times at the close of the letter, Paul indicates his desire for gospel fellowship. 3 vezes nessa segunda metade do capítulo ele reafirma o desejo que tem por comunhão. It is worthy of asking, why did the older man in ministry need fellowship with the younger? E a pergunta é: por que o mais velho precisava de comunhão com o mais novo? It doesn't state it explicitly in the text. O texto não explica isto. There certainly are practical reasons. He wanted the cloak and the books, Claro que havia questões práticas como a capa, things that E os would livros? comfort him in his situation. coisas que consolariam e trariam conforto. But his desire for gospel fellowship was not limited to external things that Timothy could do for him. Mas o seu desejo de comunhão não se limitava apenas a questões práticas. It was really an internal desire of what Timothy would mean to him. Era um desejo do íntimo baseado naquilo que Timóteo representava para ele. Perhaps in the first chapter we get a hint as to why he was eager for Timothy's arrival. Talvez no primeiro capítulo nós podemos ter uma noção do porquê ele estava tão ansioso pela chegada de Timóteo. Chapter 1 and verse 4 reads like this. Capítulo 1, versículo 4 diz: As I remember your tears, I long to see you, that I may be filled with joy. lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. This is a very interesting insight into the Apostle Paul. Isso é muito interessante sobre Paulo, né? When we read the letter to the Philippians, Quando lemos a carta aos Filipenses, we get the image that Paul is always bursting forth with joy. temos assim a impressão de que Paulo estava sempre cheio de alegria. Paul seems to be the one in Philippians that rejoices, Paulo estava jubiloso em Filipenses, while the Philippian church might have lost their joy. enquanto os filipenses provavelmente tenham ficado menos que Paul jubilosos. appears to be a man who is in no need of losing joy. Paulo parecia um homem assim completo na sua alegria. And this is where 2 Timothy is such a helpful reminder of the humanity of Paul. Mas segundo Timóteo serve como uma boa lembrança da humanidade de Paulo. Even the great apostle Paul at the end of his life Até o grande apóstolo Paulo no fim da sua vida found himself lacking at times in joy. se achou carente de alegria. You see, many of the men that he had been in ministry with Veja que muitos dos homens com quem ele tinha compartilhado o ministério were spread out all across the world. estavam espalhados pelo mundo antigo. Some of them had actually left the faith altogether. Alguns tinham até abandonado a fé. And the reason that Paul wants Timothy with him
E a razão pelo qual Paulo queria Timóteo por Is be- perto is because he had so much history with him throughout his years in life. é porque eles tinham uma história, eles eram companheiros. You'll see even at the close, he speaks of Luke being with him Veja que no fim ele fala, Lucas está comigo, and his desire for Mark to be with him, e também desejoso estava ele de ter Marcos por perto, because it is these three who walked all the way through with him. porque esses três acompanharam ele no seu ministério, na sua And carreira. so I say to the older men who are here today, Então eu quero dizer a vocês que são mais antigos na fé, do not be ashamed to say to the younger ones around you, não tenha vergonha de dizer para os jovens que estão ao seu redor, oh, I long to be with you, também tenho desejo de comunhão com vocês. for my heart needs to be filled with joy. Meu coração também precisa ficar cheio de alegria. As one who is now getting older in life, Como um que já está envelhecendo na vida, having arrived at 55 years of age, tendo chegado aos 55 anos de idade, I am identifying more with Paul than I am with Timothy. eu estou me identificando bem mais com Paulo do que com Timóteo. And there is no substitute in my ability to continue in ministry E não há o que substitua na minha habilidade de seguir no ministério than having the fellowship with those who have known me since I was young. a comunhão com aqueles que me conheciam desde os primeiros tempos. Do not be Antigos. ashamed, those of you who are older in ministry. Não tenha vergonha, você que já está mais velho no ministério. You were not meant to finish in isolation and all alone. Não foi o plano de Deus você terminar sozinho. Do not be afraid to pick up the phone or to write a note to a younger man. Não tenha receio em ligar para um pastor jovem Oh, would you come to me e pedir a sua visita, that my joy may be full? para que a minha alegria também seja plena. Older men need to remember something else as well. Os mais antigos também precisam lembrar, Not only was Paul eager for gospel fellowship, não só Paulo tinha desejo por comunhão, but he remained fully engaged in gospel work. mas ele continuou a trabalhar. Take a look at the long listing of names that are given in our text. Veja a longa lista de nomes que nós achamos aqui. At first, you might think they're just merely greetings, Parece que são apenas saudações, but hints are given along the way that Paul is like a field general. mas há sinais aqui de que Paulo estava em comando. At the close of his life, still appointing men into different places. No fim da sua vida, ele ainda estava relocando homens. While we have Demas, who seems to have deserted the ministry in verse 9, Enquanto Demas já tinha, em versículo 9, aliás 10, já tinha abandonado o ministério. Paul seems to have Crescens in Galatia, a place of his own ministry, and Titus to Dalmatia. Ele tinha mandado Crescente a Galácia e Tito a Dalmácia. He goes on in verse 12 to say, Tychicus I have sent to Ephesus. E diz que tinha enviado Títico a Éfeso. Notice he says, I have Versículo sent 12. him there. Ele disse, eu mandei, veja que eu mandei ele para Éfeso. It is the bishop placing the younger man in a place where Timothy might have relief as he leaves to come and visit O Paul. bispo já estava alocando recursos para que Timóteo pudesse vir. And this is not all. E não é só isso. This idea of Paul still being engaged in gospel work. A ideia de que Paulo ainda estava envolvido na evangelização. He wants Mark to come. Ele queria que Marcos viesse. Why? Por quê? Because he is useful to me for ministry. Porque era útil para o ministério. This is the opposite of what we do in my own country, No meu país é o oposto que se faz nos Estados Unidos. where men who are older in ministry look forward to retiring, Quando os mais velhos anseiam por uma aposentadoria. having borne the weight of ministry in all the years, they want to step aside and rest and relax. Depois de carregarem o fardo tantos anos, eles querem se retirar e relaxar um pouquinho. But here is Paul at the close of his life in a jail, Mas Paulo está no fim da sua vida e ainda encarcerado, bound and unable to travel like he did when he was younger, sem poder viajar como podia antes. and yet from that very cell, orchestrating the growth of the gospel E around the globe. no entanto, daquela cela de prisão, ele ainda estava orquestrando e espalhando o evangelho. And so I want to encourage those of you who are on in years Então, eu quero encorajar vocês que já estão assim mais avançados em anos, to imitate the example of Paul. a imitarem o exemplo de Paulo. Remain engaged in gospel ministry Continue engajado no ministério do evangelho all the way to the end. até o fim. Indeed, even at the close, he says that he left Trophimus, who was ill at Miletus, and Erastus at Corinth. Where was this? E no fim ele diz,
Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. So we have seen two things that the older men in ministry need to remember. Então nós vimos duas coisas que também os mais velhos precisam lembrar. From the text, we see that Paul was eager for gospel fellowship, Vemos que Paulo ansiava por comunhão, and he was engaged fully in gospel work. engajado na obra do ministério, But this also is true. He continued to endure hardship. mas mesmo assim ele continuou a sofrer. Not only was Paul's life more difficult at this time than in any other moment in his history, Não somente Paulo estava sofrendo mais do que qualquer outra época da sua vida, finding himself in a jail cell in Rome, num calabouço em Roma, suffering the hardship of being imprisoned for a belief in the resurrection. sofrendo o cárcere por causa da sua fé na ressurreição. But there were other external hardships that came to him as well. Mas houve outros problemas. Look at verse 14. Veja versículo 14. Alexander the coppersmith did me great harm. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. This is one of the ways in which we will continually older men need to remember that external opposition will remain to the end. Nós todos temos que lembrar que até o fim haverá pessoas que vão nos fazer sofrer e nos opor. You have been opposed in the beginning, Vocês sofreram oposição no início, you will be opposed in the middle, vão sofrer oposição ao longo da sua vida, and you will be opposed to the end. até o fim vão sofrer oposição. There is no other way around it. Não tem outro jeito. There is no way for you to step aside. Não há como evitar isso. The winds will blow to your face just as they did for Paul. O vento vai soprar contra você, assim como aconteceu com Paulo. Now there was another hardship that Paul suffered. Mas ele sofreu outro mal também. It went beyond his own personal circumstances Além das suas circunstâncias pessoais and his own needs. e as suas necessidades pessoais. It went beyond external relationships which continued to fight him. Além também dos relacionamentos problemáticos de pessoas que se opuseram a ele. There was an internal hardship that people suffer when they are older. Havia um sofrimento interno que muitos mais velhos sofrem. I call it a hardship of the heart. Eu chamo isso um mal do coração. While he was opposed from others, Enquanto ele era abatido por outros, he felt isolated even when he wasn't. ele se sentiu isolado mesmo quando não sofria oposição. Certainly Paul was isolated. Look at verse 16. Certamente Paulo estava isolado. Versículo 16 diz: At my first defense, no one came to stand by me, but all deserted me. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. May it not be charged against them. Que isso não lhes seja cobrado. I think this refers to the moment when Paul had to appear to give a defense or a plea. Isto provavelmente aconteceu no momento que Paulo teve que se apresentar perante o juiz, César. The Roman court system was not as clearly defined as ours is today. O sistema judiciário não era tão bem definido quanto o nosso hoje em dia. Paul would have been dragged from his cell and brought out onto the streets to declare his guilt or innocence. Paulo teria sido arrastado da sua cela para declarar a sua inocência ou não, até nas ruas. It would not have been easy to know the day or the time in which that was going to come. Isso não seria com hora marcada. And yet it did come. No entanto, acontecia. And he was pulled from his jail cell and went out into the public and had to make his own defense. E ele foi arrastado até ficar na frente do povo e teve que fazer sua defesa. And on that day, evidently, even Luke was not around. E naquele dia nem Lucas estava por No perto. one was there. Ninguém estava por perto. Everyone, in fact, had deserted him. Todos tinham desertado. He stood alone. Ele estava só. I do not know of an older man in ministry who does not fear or feel the isolation of his work. Eu não conheço um ancião no ministério que não sinta esse isolamento na sua obra, no seu trabalho. I do not know of an older man who stands behind the lectern and opens God's word and gives a defense for the gospel and somehow in his heart feels that he is the only one doing it. Eu não conheço um homem que não fique de pé e ao abrir a palavra de Deus não sinta no seu coração como se ele fosse o único defendendo a verdade. But this is part of the hardship of ministry. Mas isso faz parte do ministério. To endure hardship is to endure the sense that you are doing it alone. Sofrer angústia, sofrer dificuldade dá o sentimento de isolamento. But there are two reasons for which you ought to give hope.
Mas há duas razões que devem lhe trazer esperança. Two things in the text that ought to encourage you. Duas coisas no texto que devem encorajá-los. Notice verse 17, but the Lord stood by me, Veja só, versículo 17. and the Lord Mas o strengthened me. Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças. As you stand and continue in faithful ministry, Ao continuar fielmente no ministério, may the Lord stand by you and strengthen you. que o Senhor permaneça do seu lado e fortaleça cada um. I do not know what form this took. Eu não sei como isso se concretizou. The text does not indicate whether this was like a Damascus Road experience in which the Lord actually came and whose voice could be heard. O texto não discrimina, não descreve, digamos, uma experiência tal qual Damasco, na cidade de Damasco, quando o Senhor apareceu. Or perhaps what he intends to say here is that the Holy Spirit was ministering to him at that very hour. Ou talvez se refira ao Espírito Santo que estava ministrando a ele naquele momento. For when it says that the Lord stood by him, it uses this word, he strengthened me. Pois usa esse termo, ao dizer que Deus permaneceu, que o Senhor permaneceu, diz, Ele me deu forças. Literally, the Lord empowered me. Ele me deu poder. This is the same word that we find in chapter 2 and verse 1. É o mesmo termo que nós achamos em capítulo 2, versículo 1. You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus. Portanto, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. So perhaps what Paul is trying to convey here Então, o que Paulo talvez esteja tentando passar adiante aqui, is that while he continued to proclaim the gospel in Rome, enquanto ele continuava a proclamar o evangelho em Roma, he was consciously aware that even as he spoke, ele tinha consciência de que, ao falar, the ministry of the Holy Spirit was with him and strengthening him and enabling him to endure. o Espírito Santo estava com ele e capacitando-o para fazer isso. This ought to be a great encouragement for anyone in ministry, Isso é um grande encorajamento para qualquer um de nós que está no that you are never ministério. isolated and you are never alone. Você nunca estará só. The Lord stands with you and strengthens you in the power of the Holy Spirit. O Senhor está contigo, fortalecendo no poder do Espírito Santo. And notice the reason for which he does this. E veja o porquê que ele faz isso. The second half of verse 17, so that through me the message might be fully proclaimed and all the Gentiles might hear it. Veja o propósito. Segunda parte do versículo 17. Para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. I've come to believe that the Apostle Paul was the most missionally minded pastor the world has ever seen. Eu pessoalmente creio que Paulo foi o pastor mais motivado a missões que jamais viveu. Everything he did is so that the message might be fully proclaimed. Tudo que ele fez foi para que a mensagem fosse plenamente proclamada. At the close of his life, he is praising God Ao terminar a sua vida, ele está louvando a Deus for the opportunity and the endurance to continue to proclaim the good news. pela oportunidade e as forças para continuar a fazer exatamente isto. This also is good for young men to remember. Isso é bom para os jovens lembrarem também. If Paul was the most missionally minded pastor we have seen, Se Paulo foi o pastor mais missional que jamais vimos, notice the means by which he accomplished his ministry. veja como seu ministério foi realizado It was through the proclamation of God's word. pela proclamação da palavra de Deus. And so we have now three things that are an encouragement to those who are on in years in ministry. Então nós temos 3 itens para encorajar os que já estão mais avançados no seu ministério. Three things from verses that are often overlooked. 3 coisas de versículos que frequentemente são passados por cima. Paul is eager for gospel fellowship. Paulo é sequioso por comunhão, He is engaged fully in gospel work. engajado plenamente na obra do Senhor He continues to endure hardship so that the gospel might go out. e continua a sofrer para que o evangelho avance. And finally, notice his hope is firmly fixed on what the Lord will do for him at Mas the end. finalmente a sua esperança está naquilo que o Senhor fará com ele no fim.
Notice at the end of verse 17 and Veja 18. versículo 17, fim de versículo 17 e versículo So I was 18. rescued from the lion's mouth, and the Lord will rescue me from every evil deed and bring me safely into his heavenly kingdom. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. Paul's hope at the end of his life had never changed, A esperança de Paulo ao chegar ao fim da sua vida não havia mudado. and may that hold you to continue in gospel work. Isso também preserve você para ficar fiel no trabalho do Evangelho. Know that the Lord will rescue you from every evil deed, Saiba que o Senhor também livrará você de toda obra maligna and that he is fully capable of bringing you into his everlasting and heavenly kingdom. e que Ele é plenamente capaz de trazer você até o seu reino eterno. Is it just a wonderful thing to see that when he arrives at that point, he gives a doxology to the Lord in the letter? Não é maravilhoso ver que quando ele chega nesse ponto do texto, ele rompe numa doxologia ao Senhor. His heart rises with these words, "To him be the glory forever and ever." Ele Amen. resume isso: a Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Now we know how the Apostle Paul died. Agora nós sabemos como Paulo morreu. He was led along the Ostian way Ele foi levado pelo caminho Ostian, under one of the Neronian persecutions. debaixo de uma das perseguições do imperador Nero. And the literature that speaks of his death puts it this way, E a literatura que fala da sua morte coloca assim: that after he made his prayers, que após ter orado, he gave his neck to the sword. ele deu o seu pescoço à espada. That means he had to kneel down upon the way, Que quer dizer que ele teve que se ajoelhar and the swordsman stood over him e o executor ficou por cima dele and beheaded him. e o decapitou. But that was not the end for the Apostle Paul. Mas para Paulo esse não foi o fim. For at the very moment that the sword fell upon him Que no momento em que a espada caiu sobre ele and his head rolled from him, e a sua cabeça caiu pelo chão, he was awarded a crown of righteousness. ele recebeu uma coroa de justiça. And so it will be for all who love his E appearing. assim será para todos que amam a sua vinda. So what do you have to fear? Então temos que temer o quê? There's nothing to fear. Não há nada que temer. Death cannot keep us from proclaiming the gospel. A morte não pode nos impedir de proclamar o Evangelho. Tribulation and hardship will not stop me from proclaiming the gospel. Tribulação e dificuldade não vão me impedir de proclamar o Evangelho. A sense of being isolated and alone shall not restrain me from the gospel. Isolamento não vai me impedir de pregar o Evangelho. The fact that the men that I love are not always with me will not keep me from the gospel. O fato de que os homens que eu amo nem sempre estarão comigo também não me impedirá. This is Paul at the close of his life. Isso é Paulo no fim da sua vida. May it be true for us. Que seja assim conosco também. Well, let me pray. Então oremos. Our Heavenly Father, we thank you for the Word of God given to us. Deus e Pai, te agradecemos pela palavra que nos foi dada. And we pray that the truths that we have discussed this morning E pedimos que as verdades que acabamos de discutir would take up residence in our heart. façam residência em nossos corações. Oh, dear Lord, spare us from the griefs of sin because we have taken our eyes off Jesus. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados por nós termos tirado os nossos olhos do Senhor. Spare us from the idea that we always have to see Jesus in need of His grace, and we so infrequently see Him enthroned with His sword of judgment and righteousness. Senhor, que possamos refocar a nossa visão de Ti, não somente da Sua graça, mas também do juízo vindouro. May the picture that Paul gives to young Timothy at the close of his life Que esta visão que Paulo oferece a Timóteo ao terminar a sua vida, of a resurrected and ruling de Christ, Cristo ressurreto e justo juiz,
as a Christ that has all authority como Cristo que tem toda a autoridade and will make all judgments, e julgará a todos, and who will appear to commence his kingdom. e ao aparecer trará o seu reino. May we so conduct our work in the presence of that Lord, Que possamos conduzir o nosso trabalho na presença deste Senhor, and may that picture keep us preaching the word and walking in your ways. e que esta visão nos mantenha pregando a palavra e galgando os teus caminhos. Oh Lord, I think of the pastors here who have served this country for many years, Penso agora nos pastores que vêm servindo nessa nação há muitos anos, who need a word of encouragement along the way. que precisam de encorajamento. I pray, Lord, that you would continue to give them gospel fellowship, Continue a proporcionar-lhes comunhão, and that as they look one another in the eye, even on this day, e ao terem comunhão, mesmo hoje, their hearts would be filled with joy. que os seus corações estejam cheios de alegria, May our fellowship be sweet, que a nossa comunhão seja doce and our gospel labors faithful. e sejamos fiéis no trabalho do Senhor. Help us to remain in gospel ministry. Mantém-nos, Senhor, no trabalho do Evangelho, Help us not to step out of the way before the end comes. para não desistirmos antes do fim. Help us to be willing to endure hardships, Fortalece-nos ao enfrentarmos dificuldades, whether they be from within or without. seja de perto, de dentro ou de fora. And help us, O Lord, to preach the gospel that all might continue to hear it. E capacita-nos para pregar o Evangelho a todos que possam ouvi-lo. Lord, we long to rest from our labor, Ansiamos por descanso, sim, but help us to labor for our rest mas fortalece-nos para continuar a trabalhar até o until you descanso, call us home. até chegarmos ao fim. In Jesus' name we pray. Em o Amen. nome de Jesus nós oramos. Amém.